Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiros Coríntios, capítulo 1, vamos ler do versículo 4 ao versículo 9, e depois iremos ler uma porção também do capítulo 10. Diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No mesmo livro, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não codicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amado Senhor, eis a Tua palavra, eis a Tua igreja, Senhor. Somos Teus, Senhor. Tome a Tua palavra nesta noite e pelo Teu Espírito sopra ela nos nossos corações, Senhor. Fala com todos nós, nos instrua, Senhor, nos exorta. Faça o que bem querer nesta noite, Senhor. Encomendamos a Ti as nossas vidas, colocamos esse tempo nas Tuas mãos, Senhor. Confiamos inteiramente em Ti e esperamos, Senhor, totalmente de Ti, Senhor. A Tua provisão, o Teu maná, a Tua palavra, se conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra nesta noite, baseada nesta carta de 1 aos Coríntios. O Senhor, pela sua misericórdia e graça, tem nos dado o privilégio de estudar esta carta em São Paulo. Nós começamos no mês de julho do ano passado, e com a graça de Deus temos caminhado nessa carta desde então, todos os sábados.
Estamos aqui mesmo no capítulo 10. Não sabemos ao certo quando iremos terminar, mas temos sido muito agraciados com o estudo desta carta. Claro, irmãos, eu não consigo aqui nem resumir o que temos estudado todo esse período. O objetivo, claro, não é esse, mas é compartilhar algum sentimento que foi extraído de tudo que temos aprendido da parte do Senhor. Irmãos, quando nós abrimos a carta de Corinto, principalmente 1 aos Coríntios, nós encontramos nesta carta algo muito diferente das outras. Aqui não é como Efésios, que encontramos doutrinas tão celestiais. Vemos em Gálatas, Paulo tratando profundamente sobre o assunto da graça, da liberdade, da santificação. E tantas outras cartas, irmãos, que quando abrimos, os nossos olhos brilham diante das doutrinas da palavra do Senhor. E isto é muito bom. Às vezes o mesmo não ocorre quando nós abrimos esta carta. Porque aqui, irmãos, quando nós começamos a estudar esta carta, nós encontramos aqui uma igreja extremamente problemática, com dificuldades de todos os lados. E aqui nós lemos no capítulo 10, Paulo utilizando o povo de Israel como exemplo para aquela igreja. Não vos façais, pois, como eles fizeram. Não sejais como eles foram. E isso é uma advertência diante de uma situação degradante em que aquela igreja vivia. Irmãos, no meu entender, a igreja de Corinto, ela é uma igreja que ela representa seriamente a igreja dos últimos dias. Se nós compararmos a igreja de Corinto com a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vamos ver a semelhança dos problemas que ali estão. E a igreja de Laodiceia fala sobre a igreja dos últimos dias. Quando Paulo começa essa carta, irmãos, no capítulo 1, nós lemos aqui alguns versículos. Se nós olharmos de forma bem rápida, talvez nós não tenhamos o entendimento correto do que Paulo está escrevendo aqui. Ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, grave essa palavra, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Se nós lermos esses versículos isoladamente, irmãos, nós podemos correr o risco de pensar que aqueles irmãos estavam fartos das coisas de Deus, cheios de espiritualidade. E não é isso que nós encontramos nessa carta. A partir do capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo vai começar dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-los, porque ainda sois carnais. Uma igreja chamada de carnal pelo próprio apóstolo Paulo. No próprio capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo faz uma primeira exortação, falando sobre o perigo de divisões que havia dentro daquela igreja. Paulo diz: eu fui avisado, fui informado pelos da casa de Cloe de que há divisões entre vós. Havia preferências apostólicas no meio daquela igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, e outros: eu sou de Cefas. E ainda havia um quarto grupo que dizia ser de Cristo. Pois o apóstolo repreendeu aqueles 4 grupos. Irmãos, no capítulo 5, nós vamos ver um pecado terrível de imoralidade no meio daquela igreja, onde um homem se atreveu a possuir
a mulher de seu pai. Terrível. E Paulo toma uma atitude drástica com aquele irmão, de excluí-lo da comunhão. No capítulo 6, irmãos, nós vemos o problema do litígio entre os irmãos. Irmãos estavam levando irmãos a julgamentos mundanos, humanos, e um processando o outro, resolvendo seus problemas nas praças da cidade de Corinto. E Paulo novamente repreende duramente aqueles irmãos. E Paulo diz assim: não podeis porventura sofrer o prejuízo? Não podeis porventura sofrer o dano? Irmãos, olha a igreja que Paulo estava escrevendo. Uma igreja extremamente problemática. Eram problemas de todos os lados. Mas interessante que aqui no capítulo 1, ele começa dizendo o que da parte de Deus foi dado àquela igreja. É como se Paulo dissesse assim: no que cabe a Deus, não vos falta nada. Ele tem enriquecido vocês em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, né? Não vos falta nenhum dom. O que se refere a Deus, Ele é fiel e nos tem chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Do que da parte de Deus, o Senhor proveu tudo, em tudo fostes enriquecidos nele. Todas as bênçãos celestiais haviam sido dadas àquela igreja carnal, porque Deus é fiel. A palavra do Senhor diz que ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo com uma igreja carnal e infiel, há um Senhor fiel que zela pela sua igreja e busca o arrependimento no meio do seu povo. Vamos para o capítulo 10 novamente, irmãos. Agora, Paulo vai utilizar um pano de fundo: o povo de Israel. Ele diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Os irmãos percebem a semelhança com o capítulo 1? Em tudo fostes enriquecidos nele. Aqui, todos passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram de um maná, todos beberam da rocha espiritual, e a rocha era Cristo. Irmãos, as bênçãos espirituais são disponíveis para todos os filhos de Deus. Só que mesmo experimentando essas bênçãos, olha o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí nós podemos perguntar: como pode um povo que experimentou todas essas realidades espirituais serem prostrados no deserto e não chegarem ao objetivo final? Como pode? Irmãos, deixando bem claro, não estamos falando de salvação eterna. Estamos falando de jornada cristã. Estamos falando de caminhada espiritual. Deus não se agradou da maioria deles. E diz aqui que isso se tornou exemplo para nós. A partir do versículo 6, Paulo vai citar 4 pecados, que foram os pecados que derrubaram aquele povo. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então nós temos aqui um primeiro pecado, a cobiça. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Idolatria. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Moralidade. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram,
e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Tem mais um aqui, pôr o Senhor à prova. E não murmurar, versículo 10, nem murmureis como alguns deles fizeram, nem foram destruídos pelo exterminador. Então aqui estão os motivos que fizeram aquele povo cair, que se tornaram exemplos para nós. E é nisso que eu gostaria de discorrer um pouco com os irmãos. Creio que não dará tempo de abordar tudo, mas aquilo que o Senhor nos der nessa noite será o suficiente para o nosso alimento nesta noite. Bom, vamos para Êxodo, irmãos, capítulo 13. Vamos ver um pouco melhor essa expressão de Paulo. Todos passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Sei que os irmãos conhecem bem a história do povo de Israel. Ficaram 430 anos escravos no Egito, O Senhor levanta um servo chamado Moisés para resgatar esse povo, tirar esse povo do Egito com mão forte. Após as pragas serem derramadas no Egito, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Então aqueles quase 3 milhões de judeus saem para sacrificar ao Senhor do deserto. E ali, irmãos, onde eles estavam, as duas cidades celeiros, que eram Ramsés e Pitom, eles saíram daquelas duas cidades e começaram as suas jornadas até Canaã, que era o objetivo final. Desde o Egito até Canaã, eles tinham 42 estações, 42 paradas para realizar. Nós vamos ver com um pouco mais de cuidado este período que eles estiveram no deserto. Mas vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler o versículo 20 do capítulo 13. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, durante a peregrinação do povo de Israel, no meio daquele deserto, eles entraram no deserto e uma coluna de fogo e de nuvem os acompanhava. Durante o dia, uma coluna de nuvem, que era como se fosse um todo, para dar sombra àquele povo e proteger aquele povo daquele sol escaldante do deserto. E a coluna de fogo durante a noite, para os alumiar e os aquecer. Porque no deserto existe uma extremidade tanto de frio quanto de calor. Nós podemos ver que existem alguns desertos que beiram 50 graus durante o dia e quase chegam a 0 grau durante a noite. Mas o Senhor cuidou deles durante todo esse período. Depois que eles tiveram essa experiência, eles foram em direção ao Mar Vermelho. No Mar Vermelho, os irmãos bem sabem, o Senhor proveu a abertura do mar através do seu servo Moisés. O povo passaram em terra seca, os egípcios entraram no mar, foram afogados e foram humilhados diante do povo de Deus. Então o povo de Deus passando pelo mar, que no Novo Testamento Pedro vai dizer que representa o nosso batismo. Então o povo começa a sua caminhada. Mas, irmãos, vamos falar um pouco mais precisamente sobre essa caminhada. Quantos dias seriam necessários para que esse povo que saiu do Egito chegasse a Canaã? A palavra de Deus nos dá uma base. Vamos ver algumas coisas. Capítulo 12, versículo 37. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós temos aqui uma base de quantas pessoas tinham: 600 mil homens, fora mulheres e fora as crianças. Dizem que a quantidade de pessoas aqui beiravam os 3 milhões
que saíram do Egito. A palavra de Deus diz que saíram todos os hebreus e ainda saiu um misto de gente. Teve alguns que pegaram carona com o povo de Israel e aprontaram bastante no deserto, né? Mas esse não é o nosso objetivo no momento. Então ele sai de Ramsés para Sucote, fala mais ou menos o que é a quantidade de pessoas. Vamos para capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então nós temos aqui já um intervalo de 3 meses. Eles saíram do Egito, passaram pelo mar, em 3 meses eles estavam no deserto do Sinai. E o deserto do Sinai, bem sabemos que foi o local onde Deus deu os 10 mandamentos. Foi o momento que o povo se acampou em frente ao monte, né? Então o Senhor chamou o seu servo Moisés por 40 dias e por 40 noites para que lá recebesse as tábuas da lei. Então nós temos aqui um período já de 3 meses. Nós podemos dizer que eles estavam já mais da metade do caminho, né? Vamos para Deuteronômio capítulo 1 e versículo 2. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2. Jornada de 11 dias há, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barnea. O que isso quer dizer? Horebe está falando do Monte Sinai, do deserto do Sinai, onde nós paramos a leitura. Em 3 meses do Egito ao deserto do Sinai. E aqui diz que caminhada há de 11 dias, desde Horebe até Cades Barnea. Irmãos, Cades Barnea era a última estação que eles pararam, em frente, né, ao Rio Jordão. Depois, atravessando o Rio Jordão, era a cidade de Jericó, a primeira cidade dentro da esfera que Deus havia separado como herança para o seu povo. Então nós podemos calcular aqui 3 anos, 3 meses e 11 dias de caminhada. Os irmãos sabem quanto tempo esse povo demorou para chegar lá? Quanto tempo? 40 anos. 40 anos. E é engraçado, irmãos, que quando nós, apenas explicando um pouco melhor, para que nós possamos ler os livros do Pentateuco e entender um pouco melhor, o livro de Êxodo, ele compreende desde a saída do Egito, né, até o deserto do Sinai. Quando eles chegam, recebem a lei, e aí muitos capítulos vão discorrer sobre a lei, e termina lá no bezerro de ouro, lá quando Moisés está lá em cima, 40 dias e 40 noites, o povo fazendo o bezerro de ouro lá embaixo, para ser o seu Deus, né? Então o livro de Êxodo vai compreender essa parte aí de praticamente só 3 meses. Após o livro de Êxodo, nós temos o livro de Números, que vai compreender desde a saída do povo de Israel do Sinai até a chegada em Cades Barnea. Quando o povo chega, irmãos, em Cades Barnea, em Números capítulo 13, a palavra de Deus diz que foi enviado 12 espias. Eles chegaram numa caminhada curta. Eles não demoraram esses 3 meses e 11 dias, porque quando eles chegaram no Sinai e fizeram o bezerro de ouro, eles ficaram 2 anos lá. 2 anos. Então nós temos 2 anos, 3 meses e 11 dias aí, né? Então nós vamos começar a ver agora esses períodos de 38 anos que está em aberto. Por causa do bezerro de ouro, eles ficaram 2 anos no Sinai, né? Mas vamos começar a ver alguma coisa aqui. Números capítulo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã,
que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Se nós lermos esse versículo isolado, nós podemos perceber que parece que foi uma ideia de Deus, esses 12 espias. Disse o Senhor a Moisés: envie homens que espiem a terra de Canaã. Se nós irmos para Deuteronômio, vamos voltar lá em Deuteronômio, no capítulo 1, e versículo 22, diz assim: então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidades devemos ir. Em Números parece que a ideia partiu de Deus, mas em Deuteronômio nós vemos claramente que diz que o povo de Israel chegou em Moisés e disse: mandemos homens que vá adiante de nós espiar a terra. Irmãos, bem sabemos que daqueles 12 espias, 10 voltaram com um relatório de incredulidade, e 2, Josué e Caleb, vieram com a fé que foi dada por Deus. E diante desse cenário de Números capítulo 13, irmãos, o Senhor se irou com aquele povo, porque foi por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos ver o retrato, irmãos, deste episódio, que foi por causa da incredulidade que aquele povo não entrou no descanso. Então, no período de 2 anos, eles chegaram a Cades Barneia. Por causa dessa atitude de incredulidade, nós vamos ver qual foi a resposta do Senhor diante disso. Vamos para Números 14. Versículo 20. Vamos ler o versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Versículo 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Quando eles chegam, tem um relatório de incredulidade, o Senhor dá um castigo para eles. Vocês que são acima de 20 anos, todos vocês morrerão e cairão prostrados no deserto. Somente quando o último morrer, eu colocarei novamente os seus filhos nesta terra que eu preparei. Então todos eles que estavam de frente para a terra tiveram que virar as suas costas e voltar o caminho para o deserto. Se nós olharmos aqui Deuteronômio capítulo 2, versículo 1, os irmãos podem voltar aqui. Diz assim, depois viramos-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então eles estavam de frente para a terra, tiveram que virar as costas e voltar para o deserto. E caminharam durante 38 anos. Como eu disse, o livro de Êxodo, ele compreende o período do Egito ao Sinai. O livro de Números compreende do Sinai a Cades Barneia. O livro de Deuteronômio, irmãos, é quando Moisés já está velhinho. Depois de 38 anos, eles voltam para Cades Barneia, uma nova geração. Os pais já haviam sido todos mortos no deserto. E agora estavam lá, aquelas crianças que nem sabiam o que era o bem e o mal. Agora eles estavam adultas e eles iriam entrar na terra. E quando eles chegam novamente em Cades Barneia, o livro de Deuteronômio é dado por Deus. Por isso que Deuteronômio significa segunda lei. Não é que é uma repetição da lei.
aqui a lei está sendo dada agora aos filhos daqueles que foram desobedientes. Irmãos, nós não temos tempo, é claro, de discorrer sobre essas 10 provas que o povo de Israel colocou no seu Deus. Mas se os irmãos estudarem, os irmãos vão ver 10 pecados gravíssimos que o povo de Israel cometeu contra Deus. Irmãos, eles choravam desde quando haviam saído do Egito. Cada lugar que eles chegavam, que não tinham comida, eles pranteavam, eles choravam. E Moisés recorria a Deus, e Deus sempre provia o maná, as codornizes, a água saindo da rocha. Do que diz respeito a Deus, Deus diz assim: nenhuma coisa te faltou esses 38 anos que vocês ficaram no deserto. Mas, irmãos, para resumir o que temos falado até aqui, durante 2 anos, esse povo que saiu do Egito caminhou como peregrino até Cades Barnea. E 38 anos eles caminharam como errantes no deserto. Irmãos, não há registro na palavra de Deus desses 38 anos, porque foram dias não contados diante de Deus. Os irmãos se lembram do Salmo 90? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Será que a nossa experiência cristã, irmãos, tem sido uma experiência de peregrinação? Ou será que estamos errantes? Não temos mais objetivo? Vivemos por viver. Não amamos mais o Senhor? Nos frustramos com os irmãos? Achamos que viver entre irmãos é coisa que não dá certo? É muito problema? É muita dificuldade? Essa questão de se entregar ao Senhor não dá muito certo, não. A gente sofre muito. Parece que quando a gente se entrega ao Senhor, as coisas dificultam mais. Qual tem sido, irmãos, os nossos objetivos diante do Senhor? Como Assembleia, como tem sido a nossa vida como Assembleia? Será que a nossa experiência tem sido como a experiência dos coríntios? Será que o pecado da cobiça, da idolatria, da murmuração, de pôr o Senhor à prova, tem sido uma experiência nas nossas vidas? Irmãos, que o Senhor sonde os nossos corações. O meu irmão leu aqui no início: o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe tudo. E nós temos que colocar o nosso coração na luz do Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar com este exemplo que aqui estamos encontrando. O povo de Israel no deserto. Foram prostrados no deserto. Não entraram na terra por causa da incredulidade. Se nós olharmos um pouco mais cuidadosamente, irmãos, para esses pecados que o povo de Israel cometeu, nós vamos olhar, por exemplo, para a cobiça, onde o povo de Israel murmurou, desejando os alimentos do Egito. Eles se lembravam dos melões, dos pepinos, dos alhos silvestres, e choravam. E chamavam a provisão de Deus, o maná que Deus deu a eles, de algo nojento. Fala: Senhor, eles disseram isso para Moisés, falaram: nós não aguentamos mais essa comida. Nós queremos voltar para o Egito, a gente nunca quis sair de lá, Moisés. Por que você nos trouxe até aqui para morrermos de fome? E o Senhor enviava provisões para eles, mas não tinha jeito. O coração daquele povo estava no Egito. Eles saíram apenas na parte física, irmãos. Eles eram como a mulher de Ló, que foi retirada de Sodoma, mas o coração dela estava onde? Estava lá. Esse era o povo de Israel. Saiu do Egito, mas o coração permaneceu lá no Egito. Eles queriam voltar. Chegou um certo momento que eles falaram: vamos levantar aqui um líder e vamos voltar para o Egito, pedir perdão para Faraó, falar: Faraó, nos perdoe por todo o contratempo que nós causamos. Nós queremos voltar e te servir novamente. Se eles pudessem, eles teriam feito isso. Mas a salvação de Deus, irmãos, é expressa de uma maneira tão linda, porque as águas se abriram, mas a mesma água que se abriu, ela se fechou. Não há como mais voltar. Aquele a quem o Senhor deu a vida eterna, o Senhor diz assim: ninguém os tirará das minhas mãos.
Foi o Senhor que nos tirou do Egito. A palavra do Senhor diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas infelizmente, irmãos, nós podemos estar peregrinando com o Senhor e o nosso coração ainda está no Egito. É uma questão muito comum hoje no meio dos cristãos a dificuldade em lidar com as coisas deste mundo. E, irmãos, Paulo fala isso tanto na carta aos Coríntios. Paulo vai tratar sobre o casamento, ele vai tratar sobre o casamento e o relacionamento do casamento com o mundo. Porque o mundo, irmãos, ele tende a tragar os cristãos mais fracos. Mas se formos crescendo em fé, nós temos a fé que vence o mundo. Mas se não, irmãos, nós seremos, vez após vez, massacrados. Seja por situações que nos levem às alturas, seja por situações que nos levem à depressão. Eu tenho visto, irmãos, ultimamente, claro, essa é uma opinião muito pessoal minha, não quero aqui ser radical, mas tenho visto, principalmente na minha cidade, diante dessa crise financeira que estamos vivendo, irmãos com responsabilidade na casa de Deus, irmãos que servem, largando tudo e indo para outro país por causa de trabalho. Mas nem perguntar para Deus se é a vontade de Deus. Irmãos saindo desesperados e vai para os Estados Unidos, e vai tentar a vida no Canadá, e vai tentar a vida na Europa. Irmãos, será que Deus que sustentou o seu povo no deserto não é capaz de nos sustentar no nosso país, irmãos? Mas infelizmente é esse o poder que o mundo tem de nos controlar. Claro, irmãos, salvo situações em que Deus assim direciona o seu servo. Mas, irmãos, quando nós vemos que o objetivo não é servir ao Senhor, e sim por causa de sustento, é lamentável. Cobiçar as coisas deste mundo. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós devemos utilizar das coisas deste mundo, mas como se nada nós possuíssemos. Esse deve ser o nosso coração, irmãos, com as coisas deste mundo. Tocar nas coisas desse mundo, mas sem pegar muito firme. A qualquer momento podemos soltar e nos desfazer daquilo. E aquilo não deve causar nenhum sentimento no nosso coração. Porque se nós vivemos da euforia à depressão por causa das coisas do mundo, é porque o nosso coração não está nas coisas do Senhor, e sim nas coisas deste mundo. Nós podemos enfrentar situações até boas, irmãos, mas isso não deve mover o nosso coração. E também podemos enfrentar problemas difíceis, mas também isso não deve alterar o nosso coração. Paulo disse aos Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto sem estar abatido, como sem ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa deve ser a nossa experiência, irmãos, diante de um grau de elevação deste mundo, ou de abatimento. Estamos propensos a tudo. A chuva cai para os justos e para os injustos. Nós não somos privilegiados porque somos filhos de Deus. Nós podemos ser demitidos, podemos ter crise financeira, né? Pelo contrário, o Senhor pode utilizar até essas questões para nos trabalhar e nos amadurecer. O próximo pecado que nós temos aqui no capítulo 10 é a idolatria, né? Aí nós podemos olhar e falar, não, isso está passando longe de nós, somos o povo de Deus, nós não nos ajoelhamos perante os ídolos, né? Isso aí é da época de lá de trás, que éramos ignorantes, né? Adorávamos a ídolos, e hoje nós entendemos tudo, que há um só Senhor, né? Que isso é idolatria, então eu não pratico mais idolatria, eu não sou mais um idólatra. Irmãos, isso de nenhuma maneira está distante de nós. Nenhuma. Eu quero ler um versículo com os irmãos aqui. 1 Samuel 15. Versículo 23.
assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação. Se nós traduzirmos uma palavra mais simples, insistência. Eu creio que grande parte já teve alguma experiência na vida de ficar obstinado por alguma coisa. Seja por uma mulher, seja por um filho, seja por um carro, seja pelo seu emprego, seja por dinheiro. Obstinação é como o pecado de idolatria e como o culto de ídolos do lar. Aquele ignorante que não conhece a Deus, que se dobra diante de uma estátua feita por mãos humanas, que nós olhamos e desprezamos, dizendo que ele não sabe o que está fazendo, diante de algumas situações da nossa vida, nós agimos da mesma, obstinados. Nós queremos, eu quero aquilo. Meu objetivo é conquistar aquilo. Meu objetivo é ali, ó. Enquanto eu não chegar ali, eu não descanso. É idolatria. Nós podemos, claro, ter alguns objetivos, isso é muito claro, não devemos ser levianos com as coisas, temos responsabilidades, temos filhos, temos família, claro, não devemos ser irresponsáveis, não é disso que estamos falando. Mas, irmãos, quantas vezes nós caímos neste pecado? Recebemos a palavra de Deus e fechamos nossos ouvidos. Não, eu quero. Vem o irmão, nos aconselha, nos exorta, fala: irmão, não faça isso, irmão. Não, mas eu quero. E no final, nós quebramos a cara. E aí o Senhor nos leva ao arrependimento. Mas aqui classificando o que é este pecado: idolatria. Irmãos, para finalizar, utilizando esses dois pecados, cobiça e idolatria, creio que ficaremos apenas aqui por hoje. Mas eu queria citar dois personagens, meus irmãos: Davi e Salomão. Salomão foi alguém imergido na idolatria. Um rei que até matou crianças a Moloque como resultado do seu desvio ao Senhor. Terrível, terrível. Mas o pecado que iniciou-se em Salomão foi a cobiça. Ao contrário de Salomão, nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero citar para os irmãos, depois os irmãos podem ler com mais cuidado, Salmo 131. Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. Ao contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, do Senhor, desde agora e para sempre. Olha o coração do rei Davi. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, a ocupação de Davi, desde quando ele assumiu o trono de Israel, né? Foram três coisas, muito simples. Os irmãos estudar a vida de Davi, os irmãos vão perceber. Davi se ocupou com três coisas. Primeiro, a arca de Deus. E quando ele foi levantado como rei, a arca estava em Criat Jeraim. E então a arca de Deus foi trazida novamente para Israel. Olha o primeiro interesse do rei, a arca. Segundo interesse de Davi foi Sião, uma cidade extremamente fortificada, que na visão de Davi seria uma cidade ideal para ser construída a casa de Deus. E eles foram lá, conquistaram a cidade de Sião, e aí se tornou a cidade de Deus. Então nós temos a arca de Deus, a cidade de Deus, né? E a vida de Davi foi sempre, irmãos, nesse sentido. Quando Davi terminou a sua vida, a última preocupação de Davi foi com a casa de Deus. Ele só não construiu a casa de Deus porque o Senhor não permitiu, irmãos.
Mas o que Davi pôde fazer foi deixar todos os utensílios de ouro, prata, tudo o que precisava, tecidos, para que o seu filho que o sucedesse fizesse. Porque o Senhor não permitiu. O Senhor disse assim a Davi: Davi, você não fará, mas seu filho, porque você é homem de guerra, suas mãos é suja de sangue. E por isso o Senhor não permitiu. Porque se tivesse permitido, Davi teria construído. Mas quando nós lemos e estudamos a vida de Salomão, nós vemos que Salomão demorou 7 anos para construir a casa de Deus. E o seu palácio, ele demorou 13. Olha a dedicação de Salomão com as coisas do Senhor. Ele demorou 13 anos para construir o seu palácio e 7 para construir a casa de Deus. Que pompa não tinha aquele palácio. A palavra de Deus diz que quando a rainha de Sabá visitou o reino de Salomão, após saber de toda a fama que corria, da glória daquele reino, quando ela entrou no palácio de Salomão, diz que ela quase desmaiou de tanta glória que havia dentro daquele palácio. Mas aquela não era a glória do Senhor, irmãos. Era a glória de Salomão. A glória que o derrubou. A glória que o derrubou. Se Davi pôde escrever o Salmo 131, irmãos, o que sobrou para Salomão foi escrever Eclesiastes. No final de sua vida, ele reconheceu que tudo que ele fez partiu do coração vaidoso, não serviu para nada. Irmãos, o que nós estamos buscando como filhos de Deus? O que nós estamos deixando para os nossos filhos, irmãos? Nós estamos preocupados apenas com a faculdade dos nossos filhos? Se os nossos filhos vão poder ter um bom estudo? O que eles vão ser quando crescer? Que emprego que eles vão fazer? Que curso? Qual é o próximo curso que eles vão fazer? Tudo isso é lícito, irmãos. Não há problema algum nisso. Mas nós estamos investindo na vida espiritual dos nossos filhos? Nós disciplinamos os nossos filhos, como a palavra do Senhor diz, na disciplina e admoestação do Senhor? Ou nós estamos tão saturados com a vida do mundo que quando chegamos em casa, irmãos, não temos nem paciência de corrigir os nossos filhos, de tão cansados, estressados e frustrados que estamos? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor, amados irmãos? Como tem sido a nossa vida familiar com a nossa esposa, com os nossos filhos? A nossa leitura da palavra dentro das nossas casas? Nossa vida de oração com o Senhor? Nossa vida de comunhão com os irmãos? Será que a vida com os santos se resume apenas em vê-los nas reuniões, irmãos? Será? Será que é só isso a vida cristã? Será que a vida cristã é nos vermos aos sábados, aos domingos e nos dias de reuniões? Existem irmãos que convivem há 10, 20, 30 anos e nunca tiveram tempo de comunhão juntos, fora de qualquer âmbito de reunião. Porque todo mundo extremamente ocupado, cheio de projetos. Irmãos, nós temos que olhar para o nosso amado e bendito Senhor e ver primeiramente o que o Senhor quer de nós. Tiago capítulo 4 diz assim: vós que dizeis, iremos para outra cidade. Eu até mencionei isso. Faremos negócio e teremos lucro. Vós nem sabeis o que acontecerá amanhã. Vós sois como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Irmãos, tudo passa tão rápido. Os nossos filhos crescem tão rápidos. Tão rápido. Nós podemos chegar num período da nossa vida e nos identificarmos como esse povo. Eu fiquei prostrado no deserto. Eu não cresci, eu não avancei no conhecimento do Senhor. Olha os meus filhos, tudo rebelde, perdidos, não conhecem um versículo da Bíblia, só interessado pelas coisas deste mundo. Irmãos, eu recentemente ouvi um querido irmão, lá de Goiânia, compartilhando sobre criação de filhos. E é muito interessante que no início da mensagem, uma excelente mensagem, e no início da mensagem ele começa fazendo algumas colocações. Ele diz assim, que há 20 anos atrás eles tiveram a oportunidade pela primeira vez de estudar sobre criação de filhos. Ele fala: irmãos, estudamos algumas vezes e aqui estamos 20 anos depois, aqui estudando sobre o mesmo assunto. Ele fala assim: o que mais me dói é que se passaram 20 anos e os irmãos que lá estiveram, a maioria estão com seus filhos no mundo perdido, ouvindo sobre criação de filhos.
filhos há 20 anos. Irmãos, é uma experiência triste, mas é uma experiência verdadeira entre os filhos de Deus. Nós não conseguimos olhar nos olhos da nossa esposa, dos nossos filhos, e ter tempo até mesmo de responder a mais simples pergunta. Nós somos mentes bitoladas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos cure da nossa carnalidade. Nós participamos da igreja dos últimos dias. É algo comum entre os irmãos. Existem muitos irmãos que dizem que a nossa geração é a pior geração de cristãos de toda a história da igreja. É a pior. É a pior. E isso é fato. Hoje, irmãos, de maneira geral, a cristandade está mais envolvida com as coisas deste mundo do que com as coisas do Senhor. De maneira geral, quando nós ligamos a televisão, chega a ser uma aberração as coisas que nós ouvimos. Mas, irmãos, nós não pensemos que nós estamos também longe disso. Não pensemos que nós temos força em nós mesmos de vencermos este mundo. Não pensemos que a vida cristã é automática, irmãos. O Senhor diz em Deuteronômio 6 sobre o povo de Israel que Ele conduziu aquele povo no deserto para os provar e para ver o que havia no seu coração. Salmo 103, versículo 7 diz assim, que o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Existe uma diferença, irmãos, entre caminhos e feitos. Podemos classificar os feitos do Senhor como as provisões do Senhor, como nós vemos aqui em Coríntios. Não vos faltou nenhum dom, não vos faltou palavra, não vos faltou riqueza. Da minha parte, eu dei tudo que eu poderia dar para vocês. E da parte de vocês? Diante de quase 3 milhões de hebreus, apenas um conhecia os caminhos do Senhor. Diz que Moisés falava face a face com Deus. Era o único. O povo mesmo, irmãos, sabe o que eles falavam para Moisés? Olha, Moisés, vai lá, fala com Deus e depois vem aqui e fala para nós, que a gente não quer tratar diretamente com Ele, não. Muitas das vezes nós fazemos assim. Colocamos a nossa esperança, irmãos, nos irmãos que estão à frente, nos irmãos que compartilham a palavra. Achamos que esses irmãos, por terem responsabilidade, são responsáveis pela nossa vida espiritual. E não é verdade, irmãos. Por que nas assembleias de 100 irmãos, apenas 2, 3 servem? Por quê? Nós costumamos dizermos que o presbitério não é uma classe especial de sacerdotes. O presbitério é mais ou menos assim, de maneira bem simples. Se nós iniciamos uma assembleia com 10 famílias, 10 jovens de 20, 30 anos, o objetivo de Deus, isso é um mundo perfeito, é que esses 10 varões, pais de família, tenham seus filhos, criam seus filhos na disciplina do Senhor, amem sua esposa, tenham uma vida exemplar, e esses 10 se tornem presbíteros na casa de Deus. Por que isso não acontece? Porque de algum modo, no meio do caminho, nós falhamos. Nós paramos. E um percurso, às vezes, de 2 anos, nós levamos 40 anos. Se é que chegaremos ao objetivo final. Porque Canaã é uma tipificação da plenitude de Cristo, da maturidade espiritual. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos olhar para esta palavra, irmãos, com mais seriedade. E olharmos para a nossa vida e colocarmos a nossa vida na luz do Senhor. Porque na tua luz, nós vemos a luz. É a única maneira, irmãos, do Senhor poder sondar o nosso coração e colocar para fora tudo que há em nós. E muitas das vezes o Senhor utilizará situações difíceis em nossas vidas para nos provar e para ver o que há nos nossos corações. Mas que com a graça do Senhor Ele nos sustente, irmãos. E possamos ser conduzidos pela graça de Deus. Essa igreja de Corinto
que na primeira carta foi tão exortada, na segunda nós temos um assunto completamente diferente. Se nós podemos dizer que a primeira carta de Paulo aos Coríntios pode ser intitulada como os problemas de uma igreja, segundo aos Coríntios ela é classificada como autobiografia de Paulo. Paulo abre o seu coração para aquela igreja e começa a mostrar o que é a vida de um apóstolo. Aquele mesmo apóstolo, que uns brigavam por ele, outros falavam que ele não era apóstolo, uns eram de Pedro, outros eram de Paulo, outros eram de Apolo, de Cefas, né? Agora Paulo podia abrir o seu coração e falar: vocês admiram, né? Vocês admiravam tanto, mas agora nós podemos ter comunhão de verdade. Então Paulo começa a falar de sua vida, dos seus sofrimentos, das suas experiências com Cristo, porque aqueles irmãos haviam respondido ao chamado do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala assim: vocês dizem, já estamos fartos e não precisamos de coisa alguma. Chegastes a reinar sem nós. Tomara que reinasses para que nós pudéssemos reinar convosco. Eles achavam que existia, eles já tinham um rei, de tão espirituais que eles achavam que eram. Paulo falou: não. A mesma palavra que nós encontramos lá em Laodiceia. Dizes tu: rico sou, estou abastado e não tenho falta de nada, de coisa alguma. Não sabes tu que és miserável, pobre, cego e nu. Esse era o coração dos coríntios. Mas na segunda carta eles agora podiam compartilhar dos sofrimentos do apóstolo. Irmãos, que nós não tratemos as coisas do Senhor apenas de forma de reunião. Hoje tem reunião, amanhã não tem reunião. Quinta tem reunião, sexta não tem reunião. Como os irmãos sempre falam, igreja é todo dia. Igreja é preencher o nosso corpo, o que resta das aflições de Cristo pela sua igreja. Mesmo em nossas casas, o nosso coração deve estar com os irmãos. Mesmo quando não nos vemos face a face, devemos estar orando pelos nossos irmãos. E sempre que tivermos oportunidade de termos comunhão pessoal face a face, que tenhamos para a edificação, para a consolação, para que possamos ter verdadeiros irmãos caminhando juntos, e não indivíduos caminhando, mas um corpo caminhando. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos cada dia mais e falar mais aos nossos corações. Peço aos irmãos, assim que puderem, leiam a carta de 1 Coríntios, meditem um pouco sobre as tentações do deserto. Creio que os irmãos tirarão muito mais proveito ainda daquilo que já falamos, bem panoramicamente, nesta noite. Okay? Vamos orar. Bendito Senhor, nós te louvamos por tua santa palavra. Como ela envergonha os nossos corações, Senhor. A mim, Senhor, que fala a tua palavra ainda mais. Mas é a tua palavra, Senhor. É a tua santa boca soprando na tua assembleia. Ó bendito Senhor. Nos cuide de toda infidelidade, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que não sejamos tomados por incredulidade. E possamos, Senhor, ter a mesma experiência amarga que aquele povo teve, Senhor, de ficar prostrado no deserto. Ó Pai, nos visita, Senhor. Visita a tua vinha, Senhor. Visita a nossa casa. Sonda os nossos corações, nos corrija, Senhor. Como pais, como maridos, como esposas, como irmãos, como funcionário, como patrão, seja o que for, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos ouvir a Tua santa e doce voz e sermos assim guiados por ela. Ó bendito Senhor, que possamos entrar no Teu descanso. Que possamos, Senhor, possuir esta terra, a terra que manda leite e mel. Que Cristo seja tudo em todos, Senhor.
que sejamos adequados, Senhor, para que possamos Te servir em liberdade. Ó Pai, abra os nossos olhos, fortaleça os nossos joelhos vacilantes. Ó Pai, nos levante nesta noite. Nos levante nesta noite, Senhor. Encha-nos de fé, Senhor, para que nós possamos olhar e crer no Senhor e saber que o Senhor é quem cuida de nós. Diante de qualquer situação que estejamos enfrentando, o Senhor é conosco. O Senhor nos dá tudo, mas o Senhor também exige tudo de nós. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz e Te seguir, Senhor. Porque muitos são os nossos pecados, muito pesado é os pesos que carregamos, Senhor. Mas nos ajuda a nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, a correr a corrida que nos está proposta, Senhor. Olhando firmemente para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai Celestial, Te louvamos por esta noite. Amém, Senhor. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.